Fala, nobre causídico! Imagina se eu falasse para você que existe uma lei que possibilita o parcelamento das dívidas do consumidor em até 60 meses, possibilita a redução de juros e demais encargos sem comprometer mais de 30% da renda do consumidor. Você acreditaria em mim? Essa é a lei que trata do superendividamento. Então, antes de nós darmos início na nossa aula, eu quero que você se inscreva no nosso canal, ative a notificação e dê uma moralzinha, dê um likezinho aqui para o professor e depois da vinheta começaremos a nossa aula. Como o próprio nome já diz, a lei do superendividamento, ela veio para tirar as pessoas do endividamento. Mas quem são as pessoas consideradas endividadas segundo a lei 14.181/21, que trata do superendividamento? Segundo a lei, as pessoas endividadas são aquelas pessoas naturais onde não conseguem pagar as suas dívidas vencidas e que irão vencer as vincendas sem comprometer o mínimo existencial. Mas o que seria esse mínimo existencial? O mínimo existencial é algo que já vem sendo decidido pelo STJ. Antes da criação da Lei 14.181, o STJ já vinha decidindo que parte do salário do consumidor não pode ser comprometido com dívidas consumeiristas, como as dívidas de empréstimos, de cartão de crédito, limite da conta. Então, quer dizer, não pode comprometer o mínimo existencial. Mas qual é o percentual desse mínimo existencial? O STJ vinha decidindo que era 30%. E agora nós temos uma lei, a Lei 14.131, e nós temos algumas medidas provisórias que diz o seguinte, que para o funcionalismo público pode ser até 40%. Então, cada caso deve ser analisado de forma específica. Em regra, não pode comprometer mais de 30% da renda do consumidor com o pagamento dessas dívidas consumeiristas. E a lei também traz outras vantagens, que é a possibilidade de parcelamento da dívida. Então, se o consumidor não está conseguindo pagar as suas dívidas vencidas e vincendas, a lei, no seu artigo 104A, ela possibilita o parcelamento da dívida em até 60 meses, 5 anos. Olha que espetacular para uma pessoa endividada poder negociar e reparcelar as suas dívidas. E por que eu falo renegociar? Porque esse mesmo artigo, ele possibilita você reunir todos os seus credores em uma única ação. Uma ação de repactuação de dívidas. E essa ação, você pode apresentar um plano de pagamento. Mas, professor, o que seria esse plano de pagamento? Esse plano de pagamento, na verdade, é como você consegue pagar a dívida. Simples assim. Como eu consigo pagar essa dívida em 60 meses, sem comprometer o mínimo existencial, que nós falamos agora, 30% da renda do consumidor. Dentro desses 60 meses, não comprometendo mais de 30%, o consumidor vai apresentar um plano de pagamento para a quitação das suas dívidas, para que ele saia dessa situação de endividamento. E para que isso aconteça, no artigo 104A, parágrafo 4º, inciso 1º, ele diz o seguinte, que no próprio plano de pagamento, o consumidor pode apresentar o pagamento dessas dívidas de forma parcelada com redução de juros e encargo, comprometendo a própria rentabilidade do fornecedor. Qual que é a rentabilidade do fornecedor? Não seria os juros. Os juros, ele tem essa finalidade de remuneração do capital emprestado. Cabe nessa ação a redução dessa remuneração do fornecedor. Mas agora vamos dizer o seguinte, que ninguém é obrigado a fazer nada se não for em virtude de lei. Não existe uma lei hoje que obriga o fornecedor a compor um acordo com o consumidor. Se não existe essa lei,
fica ao seu arbítrio realizar ou não esse acordo. Porém, existem algumas situações que não é vantajosa para o fornecedor. Essa lei, ela tem como intuito forçar uma composição entre as partes, um acordo entre as partes. Então, quando uma das partes não quer compor um acordo ou não está propensa a compor um acordo, porque ela também não é obrigada a compor esse acordo, ela pode sofrer algumas consequências. Segundo o artigo 104b, parágrafo 4º da Lei 14.181, diz o seguinte: se o fornecedor que não quiser compor um acordo com o consumidor, ele pode sofrer a obrigatoriedade de cumprir o plano de pagamento. E se isso não for viável num primeiro momento, o fornecedor que ficou de fora dessa composição corre o risco de receber a sua dívida após o cumprimento desse plano de pagamento. Então seria até 60 meses e irá receber somente o capital emprestado devidamente corrigido. Então você consegue perceber que essa lei, ela força o fornecedor a compor um acordo com o consumidor, porque não é vantajoso para ele receber essa dívida após o interregno de 5 anos, sem a garantia de que realmente irá receber, e não somente isso, e mesmo que venha a receber, será somente o valor do capital devidamente corrigido. Então, qual é a vantagem do fornecedor em não celebrar um acordo com o consumidor? Vantagem nenhuma. Por isso que eu acho que essa lei é espetacular, tanto para consumidores como para advogados, porque seria obrigação do Estado criar núcleos de conciliação, onde a figura do advogado seria totalmente dispensável. Porém, o Estado não tem feito isso, e pela inércia do Estado, o advogado se beneficia porque ele é o canal de busca dessa composição perante o judiciário. Algo que poderia ser administrativo, extrajudicial, acaba se tornando judicial em razão da inércia do Estado. Então esta é uma grande oportunidade, não somente para consumidores, como para advogados. Então aquele advogado que quer alavancar a sua carreira jurídica, que quer captar mais e mais clientes, ele deve focar na lei que trata do superendividamento. Mas por que, professor, essa lei é tão vantajosa para o advogado e pode alavancar o escritório de todo e qualquer advogado? Simplesmente porque em maio de 2022 alcançamos a incrível taxa de 78% de pessoas endividadas no país. Você imagina só, na tua cidade, se você mora numa cidade de 100 mil habitantes, 78 mil estão endividados, não conseguem pagar as suas dívidas vencidas e vincendas. Então você, na verdade, tem 78% de pessoas que podem ser os seus potenciais clientes. Então, vale a pena focar, vale a pena estudar a lei do superendividamento, não somente para quem quer alavancar o seu escritório, mas para quem quer trazer um grande benefício para os seus clientes, porque eu tenho certeza que muitos dos seus clientes e muitos consumidores estão endividados, porque é assim que está falando os dados oficiais do governo, que 78% da população está completamente endividado e precisa de um advogado especialista na lei que trata do superendividamento. Eu gostaria de deixar bem claro para vocês que essa aula não termina hoje, mas nós teremos o prolongamento desta aula em outros episódios, ok? Então, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, pois teremos mais vídeos explicativos a respeito dessa maravilhosa lei que trata do superendividamento. Um abraço para vocês, nos vemos na próxima aula.